Bom, coloquei ele para gravar, então, com o teu aceite, a tua concordância, né? Então, hoje, dia 18 de agosto de 2023, né, eu sou o professor Marcos Vinícius Bidart, aqui da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje conto com a presença da pesquisadora Camila dos Santos Pinto, né, que aceitou gentilmente o convite de participar desse bate-papo, né, sobre a construção da pesquisa dela no curso de Ciências Econômicas e que tem tudo a ver com as nossas discussões que nós estamos realizando na disciplina de Sociologia Aplicada à Administração, em uma das temáticas que é a desigualdade social brasileira, em que a gente trabalha um recorte de gênero, raça e classe, e também estratificação social. Então, Camila, te agradecer mais uma vez aí pela parceria, pelo aceite em estar aqui conversando com a gente. Infelizmente, não deu para a gente fazer presencial, devido a tantos eventos climáticos que estão nos acometendo, né? Ciclone atrás de ciclone aí, e os nossos calendários acabaram ficando bem bagunçados, né? Do que a gente tinha como ideia principal, original, né, era a tua participação presencial aqui junto com as turmas, né? Juntarmos todas as turmas de sociologia aqui da escola para trocar uma ideia contigo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E estamos aí à disposição. Sempre que quiser vir nos visitar, será muito bem recebida, né? Então, eu passo a palavra para ti, para que também te apresente. Só que antes eu gostaria de ler rapidamente, né, um pouco do teu currículo. Então, a Camila é graduada em Administração pela Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento, e recentemente graduada no curso de Ciências Econômicas também na Universidade Federal do Pampa, que é a Unipampa. E ela atuou em diversos projetos de ensino, projetos de pesquisa e projetos de extensão, e também tem publicações na área, né, da administração e ciências econômicas. Então, Camila, obrigado mais uma vez aí, e passo para ti aí para a gente poder discutir e aprender um pouco contigo aí nessa tarde chuvosa aqui de Porto Alegre. E aqui de Livramento também. Boa tarde, É Flávio. verdade. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui conversando contigo, com os teus alunos, teus estudantes. Nós, como estudantes também, né, que somos e seremos, e especialmente numa aula de sociologia. Mas sempre gostei das aulas de sociologia, sempre foram as mais instigantes. Então, agradecer demais o convite, é uma honra estar aqui. Uma felicidade muito grande, né? A gente que se acompanhou desde o início da nossa trajetória acadêmica. E falar desse trabalho que eu fiz como TCC da minha graduação em economia é, é falar um pouco de mim, porque eu coloquei a minha alma nesse trabalho. Assim. Então, real, assim, estou muito feliz de compartilhar contigo e com os teus alunos de Sociologia Aplicada à Administração. Então, o trabalho ele se intitula A Pobreza no Período JK, um olhar a partir do Pacto do Despejo. E a gente vai acabar falando de todos esses temas que tu mencionou, que estão sendo trabalhados com as tuas turmas, só que olhando um pouco da perspectiva da história, né? Da história econômica do Brasil e da história do povo brasileiro. Vou começar então aqui a apresentação trazendo uma frase famosa dessa economista que virou meme, vira meme toda hora, porque ela é icônica, né? A Maria da Conceição Tavares, vivíssima ainda aos seus 93 anos, maravilhosa, diva da internet. E eu queria a frase, mas eu não imaginava que tinha um quadrinho, né, com a frase, e achei ótimo, trouxe para nós. E a frase é: se você não se preocupa com a justiça social, ninguém paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata. E aí ela está fazendo essa distinção, né, em tom muito crítico, sobre o que seria um economista sério, nas palavras dela, que é o preocupado com a justiça social, e o que seria o tecnocrata. E eu sou economista, mas sou bacharel em administração também, e na minha visão, essa frase ela se aplica tão bem aos administradores e futuros administradores quanto aos economistas.
Porque um gestor que não se preocupa com a justiça social também ele é um gestor tecnocrata, né? É claro que a gente pode discutir, isso é bom, é ruim, isso, enfim, essa é uma questão aí, talvez discutir ética ou talvez discutir moral, seja como for, mas mesmo se a gente não chegar a essas questões da crítica moral do tecnocrata, né? Eu acho que é interessante a gente pensar assim, porque vão ter implicações diferentes sobre a forma de trabalhar, sobre a forma de enxergar a realidade sobre a qual a gente atua, seja como economistas ou como gestores, administradores, enfim, gestores públicos também, todos esses profissionais que lidam com a gestão daquilo que é público, daquilo que é privado e essas implicações, né? Então, agora sim, começando com a apresentação da pesquisa em si, eu trago essas duas imagens que elas remetem diretamente à minha motivação enquanto pesquisadora, estudante de ciências econômicas, para falar sobre esse assunto da pobreza no período JK. O JK, o período JK, né, o período de governo do Juscelino Kubitschek, ele é um período retratado de forma geral a partir do que alguns estudiosos do período chamam de memória oficial celebrativa, que é esse olhar comemorativo do período JK. Então, certamente a gente já andou por uma rua, uma avenida que se chama JK, a gente sabe que existem prédios que se chamam JK, a gente viu uma série na TV, talvez os mais jovens não tenham visto, mas tem uma série que a Globo produziu, que é sobre JK. Enfim, e sempre essa imagem do Juscelino Kubitschek é relacionada a um período de grande crescimento econômico, de grandes feitos na área da economia. E eu estava no início da graduação em Ciências Econômicas, quando eu li pela primeira vez O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que tem tido o seu reconhecimento nos últimos anos, mas que escreveu na época justamente do período de Juscelino Kubitschek. Depois eu vou trazer um quadrinho que mostra assim, o período, mas o livro foi publicado em 1960 e para mim era inevitável fazer um paralelo entre a imagem que eu tinha enquanto estudante de ciências econômicas, de história econômica do Brasil, sobre o que eu lia e o que eu estudava do período de Juscelino Kubitschek, e o que a Carolina Maria de Jesus falava naquele livro dela, escrito em formato diário. E essa inquietação permaneceu comigo durante toda a graduação, e quando chegou o momento de eu tinha que escolher um tema, um orientador, para fazer a minha pesquisa de conclusão de curso, eu não tinha dúvida, era esse tema que eu tinha que falar, era algo que se impôs para mim, eu não podia deixar passar. Então, a minha motivação era muito... sempre é, né? A motivação de uma pesquisa sempre tem a ver com quem o pesquisador é e o que ele pensa, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, essa era uma pesquisa que precisava ser feita e que eu, então, me dediquei alguns meses para dar cabo, né, desse desafio. Esses são os tópicos que eu abordei no meu referencial teórico. É claro que eu não vou me deter neles aqui, mas eu queria falar, e eu até ia tirar esse primeiro quadro que fala da pobreza na literatura acadêmica, eu ia tirar ele, porque eu pensei, não é tão especificamente sobre o período, mas tem uma coisa importante de falar sobre isso. A pobreza na literatura acadêmica. A questão do tema da pobreza como uma questão separada das demais, separada das questões econômicas, por exemplo, não é algo casual, tá? Não é uma separação casual. Essa separação ela começa a ocorrer em meados do século XIX. A expressão questão social foi cunhada em 1830, por aí, e é um momento em que a pobreza massiva na Inglaterra começa a chamar a atenção dos teóricos que naquele momento falavam sobre economia, falavam sobre a sociedade da época. E a pobreza era um fenômeno que não tinha como escapar da análise
daqueles pensadores da época. E então se cunha a separação da questão econômica da questão social, e com essa separação, o que ocorre é que há uma naturalização dos problemas sociais como algo inerente à sociedade, às sociedades humanas. Então, fica separada da questão de como se a sociedade se estrutura economicamente, sobre que pilares, etc., fica separada da questão da miséria, da questão da fome, da questão da doença. Essas passam a ser questões sociais tratadas em outro âmbito, que não o âmbito econômico. E elas não podem, então, ser resolvidas se não mitigadas. É uma separação artificial. De tudo isso que eu falei, o que é importante é uma separação artificial. Falar de pobreza como um tema separado da questão econômica é um artifício, tá? E um artifício conservador. O segundo tópico fala dos anos dourados, do Juscelino Kubitschek. É claro que eu tinha que fazer uma retomada, né, na pesquisa sobre dados, estatísticas, falar do plano de metas, falar dos 50 anos em 5, mostrar os resultados, enfim. E aí, de novo, eu vou falar daquela memória sobre Juscelino Kubitschek, esse grande estadista brasileiro que construiu Brasília, que trouxe a indústria automotiva, que interligou o país através de rodovias. E o tópico seguinte eu falo sobre a pobreza e o desenvolvimentismo. Duas faces de uma mesma moeda, talvez a gente pudesse falar assim. E aí eu tenho essa imagem aqui de dois indígenas, né, no que seria as obras da construção da rodovia Acre-Brasília. E eu acho interessante essa imagem porque eles estão olhando a placa e eles estão à margem da obra. De fato, eu acho que isso é significativo. Mas vamos seguir adiante, então. Tem ainda bastante para a gente falar. E aí eu trago essa foto aqui, da A Fome Fabrica uma Escritora, que é quando estavam fazendo a divulgação da obra, né, que a Carolina escrevia lá no barracão dela, na favela de Canindé. E o quarto de despejo como um retrato da pobreza que existia naqueles anos dourados. Né? Aí o quadro que eu tinha mencionado, que é do quarto de despejo, que nós, para fazer a análise, nós separamos em categorias, né? Decidimos quais seriam as categorias mais relevantes do trabalho, no âmbito do TCC, de Ciências Econômicas, né? Eu não podia escolher muitas categorias, porque eu não tinha muito tempo, era no TCC. Eram poucos meses para fazer análise e um material muito extenso, muito rico. O livro ele tem inúmeras facetas que podem ser pesquisadas, e eu acredito que cada pessoa que se detenha sobre o livro com um olhar de pesquisador vai achar questões diferentes dos outros. Então, assim, é riquíssimo o material. E aí nós separamos 4 categorias, que foram as que eu acreditei, junto com a minha orientadora, a professora Alessandra Troia, que seriam as adequadas, né, para serem tratadas, que é o Estado, o custo de vida, a favela e a fome. E aí, como eu falei, né, 1955 a 1960 foi o período que a Carolina escreveu. E é o período do governo Juscelino Kubitschek. Então, era muito... Estava muito arrumadinho, digamos assim. Os períodos coincidem muito bem para que eu ignorasse isso. Então, vamos adiante. A primeira imagem que eu trago aqui, para a gente seguir falando, é sobre a evolução da mancha urbana de São Paulo e das cidades de entorno. E aí, essa aqui mostra uma comparação de 1930 à década de 50, né? Então, não é exatamente o mesmo período, mas para a gente trazer a ideia geral, eu acho que ela está adequada. A gente pode ver na primeira imagem uma mancha urbana mais esparsa, menos densa, e na imagem seguinte já uma explosão demográfica, né, na cidade de São Paulo. De fato, foi um período de grande crescimento da cidade de São Paulo. Naquele período, a cidade de São Paulo era a que mais crescia no mundo. Era um período de industrialização do país, um período de substituição de importações. Então, a partir de Juscelino Kubitschek, muito mais deliberadamente, é uma discussão na área da história econômica, se algum economista, historiador da economia brasileira assistir a aula, talvez ele me questione, porque não é consensual.
Mas tem pesquisadores que vão dizer que a partir de Juscelino Kubitschek, de fato existe um plano formulado no sentido de industrializar o país. Apesar de que Getúlio já tinha iniciativa nesse sentido também, mas enfim, isso aí é discussão dos historiadores da economia. Né? Mas o que é importante para nós aqui? Existia uma população rural. Tá? Naquela época ainda o Brasil era, em sua maior parte, rural, né? A população brasileira. Existia essa população no campo, empobrecida, e aí a gente tem que pensar que a escravidão tinha acabado há meio século. E essa população empobrecida com a possibilidade de uma qualidade maior de vida. Nas cidades, devido ao fenômeno da industrialização, do crescimento das cidades, migrava do campo para a cidade e tentavam uma vida melhor, procurando emprego, procurando moradia. Então, por isso que se reflete assim, então, de uma forma tão impactante assim nessa imagem da mancha urbana. E a gente tem que manter isso em mente, porque a Carolina Maria de Jesus era uma migrante. Ela migrou de Minas Gerais para São Paulo. Ela era de uma família que vivia no meio rural e ela migra para a cidade justamente nesse movimento de procurar por melhores condições de vida. Um fenômeno que é específico daquela época no Brasil. Bom, e aí eu trago essas 3 imagens que falam sobre a questão do Estado, tá? Que era a nossa primeira categoria analisada, mas eu não vou me deter muito nisso, das categorias. E aí aqui eu trago a polícia, trago esse recorte de jornal, no jornal da época, que diz que era impossível a Prefeitura de São Paulo fornecer os serviços públicos necessários à população, porque a cidade crescia muito mais rapidamente do que o serviço público poderia ofertar uma infraestrutura de serviços urbanos adequada, né? Então, era um ritmo que era completamente desigual, o ritmo de crescimento da cidade em termos de população e em termos de infraestrutura. Aí eu trago essa outra imagem, que é da inauguração de Brasília, né? Com Juscelino Kubitschek cumprimentando os populares, porque é muito evidente no livro também a discussão sobre populismo, que é uma outra discussão que também demandaria talvez uma aula inteira, e nem eu mesma pude me deter muito nesse aspecto na pesquisa, mas ele está muito evidente na obra para que fosse ignorado. Então, tinha essa face populista, né? Essa manipulação da massa, do povo, para que os objetivos políticos de uma classe específica fossem alcançados. Então, é por isso que eu trago essa imagem do Juscelino inaugurando o Brasil. E a questão, essa imagem maior é da polícia, numa das favelas de São Paulo, na época. A relação da polícia com a população favelada naquela época era uma relação muito diferente da relação de hoje, mas já era uma relação de controle, já era uma relação de submeter aquela população, de conter aquela população em determinados espaços. Depois a gente vai falar mais disso, mas a polícia já tinha esse caráter de controle da população pobre e de sujeição da população pobre ao seu devido lugar, digamos assim. Tá? Então, a atuação do Estado, por um lado, de opressão, e por outro lado, de não fornecimento do que aquela população migrante necessitava. Dando continuidade aqui. E um outro tema que surgiu, né, na pesquisa, que também forma uma das categorias, é o custo de vida. Porque esse talvez seja um dos temas que é mais falado pela Carolina. Porque quando ela fala de fome, ela fala de custo de vida. E naquela época existia um movimento popular bastante forte. E até depois, esses movimentos populares, a gente poderia discutir se eles qual foi a relação deles, né, com o que vem a se dar em 1964, o golpe militar. Mas tinha uma onda crescente de mobilização da população nas cidades reclamando das condições de vida.
Aquela população não era uma população que ficava calada diante da situação de calamidade a qual ela estava submetida. Então, a gente tem aqui um dos comícios da fome. Teve greves importantes no período também, então tinha um movimento popular na época que se fortalecia. E aí aqui eu trouxe essa imagem, né? E trouxe também uma pesquisa para a gente falar, afinal, o que compõe, né, o custo de vida. A gente fala de aumento de custo de vida, mas o que é o custo de vida? E aí tem essa pesquisa que foi uma das primeiras, que foi feita em, se não me engano, a primeira metodologia da pesquisa é de 51, tá? Se não me engano. Mas muitas vezes eu não tinha os dados precisamente do período em que a Carolina escrevia, né? Mas não me tive a isso, porque no limite isso tornaria inviável, né, a pesquisa. E eu precisava de outros dados para fazer a triangulação. Mas nessa pesquisa aqui, a alimentação, o agregado de alimentação no índice de custo de vida era 42,9% do custo. Então, de todo o custo de vida, quase metade é da alimentação. Habitação, 25%, um quarto do custo de vida eram gastos referentes à habitação. Então, eu marquei aqui. O restante, transporte, também tiveram movimentos importantes com relação ao aumento dos transportes. Também isso aparece no livro, então, como o livro era a minha fonte principal de dados, eu quis ressaltar. Né? Também existia, está no livro, né, da Carolina, de fato, pela pesquisa que eu fiz em jornais da época, existiam alguns movimentos da população para reclamar em relação ao aumento dos transportes, e associado a esse movimento da população, um movimento de opressão e repressão policial. Então é bem interessante assim de observar, né, nos jornais da época como isso era colocado. Ao mesmo tempo que tinha uma população que reclamava, essa população era também oprimida. Então, acho que a gente consegue se lembrar de episódios recentes em que isso acontece. Naquela época, a polícia já tinha também esse papel de impedir a manifestação popular sobre questões diretamente ligadas às condições de vida da população trabalhadora. Daí aqui eu trago, então, os jornais, eles foram uma fonte bem importante para mim. Na hemeroteca, é super interessante da Biblioteca Nacional. Para os curiosos, eu indico, é muito interessante navegar, tem muito material. E aí eu trago aqui de todos os anos que a Carolina escreveu, né? Eu trago uma manchete de cada um dos anos. Então, 1955, aumento no preço do pão. 1956, eles fazem uma manchete bem interessante aqui, que os salários sobem de teco-teco e o custo de vida sobe de avião a jato. Então, de uma forma bem visual, né, digamos assim. Em 1957, porque o feijão encareceu. Em 58, mais caros os bondes também para os cariocas, né? Esse é um jornal de São Paulo, que é o que eu estava usando. Então, no Rio, um movimento semelhante de aumento das passagens do transporte público. E em 1959, positiva-se retração do consumidor e perspectivas de crise no mercado. Né? Então, já desdobramentos da questão do aumento do custo de vida. E aí eu trago um versinho que a Carolina tem no livro dela, que tenho nojo, tenho pavor do dinheiro de alumínio, do dinheiro sem valor, dinheiro do Juscelino. A Carolina, ela era muito sagaz na forma de colocar as coisas, fazer as críticas, ela era muito irônica, então a obra dela, eu como pesquisadora estava usando como um documento, né? Eu peguei como documento e fazia a análise pensando esses pontos assim que eram interessantes e me levavam por novos caminhos, né? Para pesquisar e procurar novos materiais, novas referências, mas também era incrível assim o poder que a obra teve em todo o processo da pesquisa de me fazer refletir e de me provocar num nível muito profundo, assim, porque é inevitável ficar tocado pelas coisas que a Carolina coloca. E
conforme a gente vai avançando no nível de compreensão da obra, isso é fantástico, assim, é o poder da literatura, né? Então, e aqui quando ela fala do dinheiro de alumínio, eu achei que era uma figura, né? Só pela força de expressão, para que ela transmitisse uma mensagem a partir de uma figura de linguagem, a partir de um recurso literário. E aí eu fui pesquisar sobre dinheiro de alumínio. E eu descobri que, de fato, as moedas daquela época eram de alumínio. Eu achei aquilo muito curioso. E, pesquisando mais, eu cheguei à informação de que as moedas da época eram de alumínio, porque se eles faziam em outra liga metálica, as pessoas desmanchavam, derretiam a moeda para fazer brinco, cera, qualquer coisa, porque o valor do metal que tinha na moeda era maior que o valor da própria moeda, do que o valor nominal da moeda, poder de compra. Então, começaram a fazer de alumínio, porque aí o alumínio era mais barato, né? E aí a moeda tinha um maior valor do que o metal, né? Que a produzia. Então, acho isso uma curiosidade, assim. Como eu gosto de história, para mim é uma curiosidade muito interessante. E eu consegui achar algumas moedas dessas, então, se alguém aí em Porto Alegre gosta de. Acho que até talvez no Caminho dos Antiquários tenha, mas eu achei no mercado público esse pessoal que vende moedas antigas. E eles têm, em geral, eles têm algumas moedas dessas da época, né? Moedas de alumínio. E outra curiosidade é que não foi um fenômeno só aqui no Brasil. Também. No Uruguai também teve, por exemplo, algumas moedas de alumínio. Em outras épocas, mas, enfim, interessante. No E mercado público aqui em Porto Alegre? sim, é em Porto Alegre. Nossa, Aí eu achei, qual é a banca? Vamos lá. não sei, mas em geral o pessoal que vende moedas e que tem de várias épocas assim, vai ter essas. Foi fácil de achar e tipo eu comprei, eu acho que eu comprei 3 moedinhas por 2 pilas, sei lá. Então. Porque para mim virou um objeto que tinha um valor muito maior, né? Virou quase que um amuleto para mim aquelas moedinhas. Eu levei no dia da banca e meus professores da economia, professores que estudam a história econômica do Brasil, nunca tinham visto mais. Então, tipo, achei massa, assim, achei muito legal. Segui aqui, então. E daí, falando sobre o índice do custo de vida, né, que era aquele que a gente tinha falado, que é composto por vestuário, habitação, transporte, aqui a gente pode ver como o custo de vida evoluiu no município de São Paulo naquela época. Então, a gente tem aqui um período um pouco mais amplo, né, 1951 a 1961. Se a gente traçasse um gráfico, a gente provavelmente fosse ver que a partir de 1956, 55, 56, existe uma intensificação do processo do aumento do custo de vida. E isso não é casual. Tá? Uma das formas, talvez a principal forma, que o governo achou para financiar o plano de metas era através do financiamento inflacionário. Então, talvez o processo inflacionário não fosse deliberadamente estimulado pelo Estado brasileiro, mas ele era vantajoso para o Estado brasileiro, porque era uma forma de recolher moeda, né, recolher numerário, para então poder financiar as obras, né, que estavam sendo levadas a cabo. E são vários pesquisadores brasileiros que falam sobre esse processo de financiamento inflacionário. E a gente pode ver que, de 1951, pegando o índice lá de janeiro, se a gente for olhar 1961, lá do final do ano, o índice tinha se multiplicado por 10, tinha decuplicado. Então, imaginem, em uma década, a gente tem inflação hoje, né? A gente fala sobre inflação, a inflação é um problema, o custo da carne, o custo dos víveres, o custo do aluguel, a gente fala sobre isso, é um tema recorrente, a inflação é um problema recorrente na economia brasileira. Mas imaginem só, o custo de vida se multiplicar por 10 em uma década. Isso é um empobrecimento da população que é difícil de imaginar para a gente que nunca passou por um processo inflacionário tão importante, tão intenso. Porque o que é o custo decuplicar? Né? O aluguel está 10 vezes mais daqui a 10 anos. E o salário sobe de teco-teco, igual disse na manchete, né? Ele sobe de teco-teco. O salário não acompanha, não existe reposição salarial que dê conta de preços
que se multiplicam por 10. Então, isso a gente tem que ter em conta. A Carolina Maria de Jesus não pagava aluguel, por exemplo. Tá? Ela vivia na favela. O que mais afetava ela era o preço dos alimentos. E é por isso que a gente analisa também a fome, que está na categoria seguinte. É uma das categorias seguintes, né? Mas como eu falei, a Carolina ela não pagava aluguel porque morava na favela. E aqui eu consegui resgatar uma fotografia aérea da época. Essa é de 1958. E essa é a favela do Canindé. Não sei se eu vou conseguir aqui. Não sei se vai aparecer. Aparece aí, né? Você tinha. Sim, aparece. Aparece, né? Sim. Aqui era a rua principal da favela do Carolina. Da favela do Canindé. Essa parte mais escura aqui é o Tietê. Não tinha sido feita a obra ainda, que retificou as margens do Tietê. E essa área aqui é uma área de várzea. Isso significa o quê, né? Que quando tinha enchente, alagava tudo. Depois a gente vai ver algumas fotos, mas era uma área marginal, né? Igual eu falei que os indígenas estavam à margem da obra, das construções das rodovias, aqui também a população da favela do Canindé vivia numa área marginal, às margens do rio. A Carolina coloca isso no livro, até. Nós somos os marginais porque vivíamos para as margens do rio. E isso é uma coisa importante da gente falar, e até quando eu falei da polícia lá, mais atrás, agora também tem uma ligação importante aqui, porque quando a gente fala da favela, aqui está a frase que eu falei, viemos para as margens do rio. Quando a gente fala da favela, um movimento muito importante que teve em São Paulo naquela época, pensem, se São Paulo é uma cidade que crescia tanto e tão rapidamente, tinha um movimento importante no mercado imobiliário, tá? Para abrir espaço nas regiões centrais para que investidores, pessoas que trabalhavam a níveis gerenciais, funcionários de alto escalão de empresas, pessoas que ascendiam às classes mais altas tivessem acesso ao centro da cidade de São Paulo. Só que naquela época tinha a população pauperizada se concentrava muito em cortiços. Até a gente tem algumas obras da literatura, né, que tem o cortiço, praticamente, tem casa de pensão. Essas obras não sei dizer, eu acho que elas não tratavam do caso de São Paulo especificamente, mas era característico que a população pobre morasse nesse tipo de habitação, ainda no centro. O que acontece nesse período são as desocupações desses prédios, a reintegração de posse de muitos desses prédios, que depois eram demolidos, em grande parte, para dar lugar a prédios, arranha-céu, condomínio, enfim, indústria. E essa população que vivia ali era despejada e era realocada em áreas supostamente provisórias, ou que naquele momento, se não tinha infraestrutura, era promessa do Estado, e aí do poder municipal, do poder estadual, de colocar infraestrutura para essa população. O que evidentemente não acontecia, porque como a gente já tinha visto, não tinha como a infraestrutura pública gerida pelo Estado e pelo município de São Paulo, das grandes cidades, dar conta de uma população que crescia naquela rapidez, que migrava e se amontoava, né, quase que literalmente, nas grandes cidades que cresciam naquele período. E aí a gente tem um movimento importante de favelização. E aí quando eu disse que a polícia tinha um papel importante de manter o pobre no lugar do pobre, é exatamente isso. Essa população pauperizada ficava restrita às piores regiões, às regiões mais afastadas, à periferia, por força policial e por ação do Estado. Era um movimento violento, não era um movimento que fosse espontâneo da população pobre de ir para a favela. Ia para a favela porque era o único lugar destinado à população pobre. E aí era um lugar insalubre, um lugar que não tinha quase que infraestrutura nenhuma. Na favela do Canindé,
a gente pode ver aqui nessa fotografia, né? Esse aqui é o barracão da Carolina. Da Carolina mesmo, né? E esse é um registro bem interessante, esse videozinho que está aparecendo aí. É um dos. Não sei se tem outros, mas foi o único que eu encontrei em formato de vídeo mesmo, né, das favelas de São Paulo daquele período. Tem uma favela, outra favela importante também, que é um caso interessante, que é onde depois é o Parque do Ibirapuera. Então, não era um caso isolado a favela do Canindé. E por essas imagens a gente pode ver, né? Aqui tem a foto que mostra que é a margem do Tietê. A foto do barracão da Carolina, que era uma construção de palafita, porque era um local que ela dava. E no videozinho esse aqui a gente pode ver as crianças, né, na volta de uma torneira pegando água. Era a única torneira que abastecia a população toda do Canindé. Era uma população crescente. Não tinha saneamento, é claro. Energia elétrica tinha bico, né? Então, as famílias que podiam pagar a taxa do homem que administrava a ligação de energia elétrica tinham acesso, mas também eram um ou dois bicos por família para a luz, né? Se tivesse uma televisão, já ia ter problemas, porque não podia usar muita energia, né, por família, porque era somente, não tinha uma rede, né, para permitir. Então, as condições eram essas, tá? Aí a gente pensa em custo de vida, a gente pensa em morar na favela, a gente pensa na atuação do Estado. Aí tem mais coisa. Que a próxima categoria é uma das categorias mais duras de analisar, mais difíceis de falar. A gente pensa na fome, quem nunca passou não tem ideia do que é. Eu nunca passei fome, né? E ter contato, assim, com a aldeia da Carolina por tantos meses e tão, de uma forma tão intensa, foi uma experiência muito interessante. Como pesquisadora, mas como ser humano também. E aí essa frase é da Carolina, né? A pior coisa do mundo, a coisa pior do mundo é a fome. E nessa foto, essa foto é provavelmente do Adélio Dantas, né? Que foi o repórter que conheceu ela na favela do Canindé, que depois acabou fazendo com que a obra dela fosse divulgada, né? E nessa foto ela está remexendo em lixo junto da filha dela mais nova, Veralice. Que, como a gente pode ver, é uma criança pequena, né? E aí, ao fundo, a paisagem da cidade de São Paulo, do centro da cidade de São Paulo. E aí eu trago alguns dados, porque quando a Carolina fala de fome, ela fala de doença. E diferentes doenças. Ela fala, por exemplo, de verminose, né? Das crianças estarem com vermes. Fala sobre catar comida do lixo. Sobre estarem expostos, ela e os filhos, mas toda a população pobre, estarem expostos a qualquer tipo de infecção a partir de alimentos retirados do lixo. E eu trago esses dados aqui, que é claro que eles são dados de 14 crianças, não daria para a gente fazer uma análise estatística, né, por exemplo. Mas são dados ilustrativos de 14 crianças internadas com desnutrição severa no ano de 1961. Tá? Um pesquisador que pesquisou favelas do Rio de Janeiro, que traz esses dados. E aí a gente pode ver, são crianças de menos de um ano a 8 anos de idade, acho que tem a mais velha aqui. E os reflexos na forma como essas crianças se desenvolviam devido a estarem expostas à desnutrição. Então a gente tem a altura normal da idade e o peso normal da idade. Crianças que chegam a ter 10 quilos a menos do que seria normal. E o pesquisador que traz esses dados, ele faz uma reflexão. Essas crianças, elas nunca vão alcançar
o desenvolvimento de uma criança, digamos, saudável, que teve acesso às condições necessárias para se desenvolver. Nunca vão alcançar. Elas vão ficar marcadas para sempre. Mesmo que depois elas conseguissem reverter, o desenvolvimento físico dessas crianças e emocional dessas crianças fica comprometido para a vida. A desnutrição tem o pesquisador José de Castro, né? Era o problema de saúde mais importante da época. E ele atingia não só as crianças, atingia os adultos também. E depois, mais pra diante, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Mas eu queria trazer essa ênfase assim, sobre a questão da criança justamente por esse comprometimento tão importante para o desenvolvimento dessas pessoas que depois iam se tornar adultos com diferentes condições, né? E aí é muito cruel, porque quando a gente está em uma sociedade tão pautada pelo individualismo, parece difícil falar sobre como o indivíduo vai se desenvolver se ele parte de um contexto como esse. Então vamos deixar isso aí e dar continuidade, porque depois a gente pode voltar a falar sobre isso ainda um pouco. E amarrando com outros pontos, né, que eu trouxe. Essas eram as 4 categorias que eu tinha para apresentar. O Estado, a fome, a favela e o custo de vida. E aí eu falo sobre como a pobreza emerge na obra Quarto de Despejo, que essa era a minha pergunta de pesquisa, na verdade. E aí a pobreza emerge e eu encontrei essa foto que eu acho que ela sintetiza muito bem. A gente tem a favela inundada aqui, né, no primeiro plano, e ao fundo a cidade de São Paulo, que se desenvolvia, crescia, que eram os anos dourados do desenvolvimento do Brasil, que é um período celebrado até hoje, como um período de crescimento, pujança, não só econômica, mas se a gente for pensar em cinema, se a gente for pensar na música, se a gente for pensar no futebol, então vários aspectos da cultura brasileira também tem essa questão de celebrar aquele período como um período de grande sucesso em diferentes instâncias, né? Mas se a gente olha um pouco mais detidamente, o que a gente vê é essa imagem que está em primeiro plano. Uma população oprimida, uma população que sofria violência, uma população que passava fome, uma população que sofria com doença, uma população que não somente não era atendida pelo Estado, como que era também despejada, né, no quarto de despejo, como a Carolina traz essa imagem no título do livro dela. É claro que naquele momento a visão do que era desenvolvimento era diferente da visão que a gente tem hoje, que é uma visão que vai se atentar também das questões sociais, né, e das questões ambientais, etc. Mas olhar para a história a partir do agora é importante para a gente se entender também enquanto sociedade. E a gente pode sim fazer essa crítica e compreender como os fenômenos ocorriam naquela época, para que a gente possa entender como a gente chegou até aqui, no Brasil que a gente tem hoje. Né? E aí a sociologia, a história, a literatura são fontes importantes para a gente consultar sempre. E aqui, já finalizando, né, isso aqui eu retomo, então, para ficar bem evidente, assim, bem marcado o contraste entre as duas imagens. Essa imagem é do JK, observando o plano pré-construção de Brasília, e essa outra imagem é a imagem da Carolina chegando na favela com seu saco de material reciclável. E eu quero, assim, que se eu pudesse, que vocês mantenham em mente
e que fique bem gravado, assim. Mas se a gente olhar atentamente para a história, a gente vai ver essa desigualdade. Nos anos 50, mas antes, e depois também. Então, por qualquer período que a gente olhe, pensando na nossa sociedade moderna, especificamente, né, a gente vai ver essa diferença. Então, aí eu trago o vídeo, né, de novo. Agradeço pela atenção e para mim, é muito bom ter essa oportunidade de falar da pesquisa de novo, porque é uma pesquisa que, sinceramente, ela muda para mim a minha trajetória, né? Tem um antes e um depois do quartzista. E espero que ela tenha também um impacto importante, né? Para qualquer um que assista a minha apresentação e tenha contato com o texto, né? É assim que a gente constrói, né? Constrói conhecimento e constrói uma sociedade diferente, talvez. E aí, para concluir, eu já me estendo, né? Já são quase 50 minutos. Eu vou retomar a Maria da Conceição Tavares quando ela fala dos tecnocratas. E mesmo que a gente seja um tecnocrata, como não se preocupar com as questões sociais se isso vai impactar diretamente na produtividade daquilo que a gente chama, né, nos termos técnicos, como capital humano? Como a gente vai gerenciar organizações se muitas vezes a sociedade que está implicada naquela organização está padecendo dos efeitos nocivos da miséria, da doença? E da doença não só a doença nos termos da desnutrição, mas da depressão, por exemplo, dos transtornos de ansiedade. Como se gerencia esse capital humano nessas condições? E se a gente tiver uma visão mais humanitária e se preocupar de fato com a justiça social, como diz a Tavares, como é que a gente vai atuar enquanto gestores e profissionais da gestão, da economia? Como é que a gente vai se guiar, se pautar por essa preocupação no nosso dia a dia enquanto profissionais? Então, as perguntas que eu deixo. E no final do trabalho, nas minhas considerações, eu faço outros questionamentos e compartilho, né? Porque são questionamentos reais e se alguém quiser se debruçar alguma daquelas questões, eu vou querer retomar elas, vou querer saber a que respostas a gente pode chegar juntos, porque as pesquisas, elas sempre trazem novas perguntas, né? E estão lá nas considerações finais, compartilho e adoraria voltar a discutir também aqueles temas que estão levantados. E é isso, Vini, que eu tinha preparado. Fico à tua disposição agora. Então, muito obrigado aí, Camila, por compartilhar com a gente a tua pesquisa, né? Parabéns aí mais uma vez pela realização do teu trabalho, que é um trabalho assim, muito importante, que inclusive eu coloquei no plano de ensino, né, na disciplina de Sociologia, que quando a gente trata a desigualdade social brasileira, por mais que a gente, cada semana, a gente tente focar no marcador social da diferença, a gente não consegue discuti-los de forma isolada. Sempre a gente vai ter que considerar outros marcadores. Então, isso ficou muito evidente durante as nossas semanas, praticamente esse mês que a gente vem discutindo tudo isso em sala de aula. E aí, lendo o teu trabalho, né, por uma outra ocasião, que não pensado para enquanto uma bibliografia para a disciplina de sociologia, eu pensei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com as discussões da disciplina. Isso aqui seria um encerramento como uma chave de ouro das discussões, porque nós não estamos falando, né, de um Brasil da década de 2020, né, mas a gente está falando de um Brasil que é recente. Se pensarmos em termos de história, 1950 foi agora meio-dia. Então, é super recente e a gente consegue ainda ver, infelizmente, tanta desigualdade no nosso país. E se pensarmos, né, no evento recente que foi a pandemia de coronavírus, essas desigualdades elas
ficaram muito mais visíveis, né? E o abismo, as diferenças entre as pessoas ficou muito maior. Então, tudo isso a gente vem trazendo os elementos na disciplina para a nossa discussão. Então, assim, alguns comentários frente à tua exposição, né? Então, claro, os alunos eles vão ter contato com o teu texto, com o teu material, mas é um trabalho assim, muito bonito a tua pesquisa, o teu TCC. Certamente bastante elogiado pela banca, porque tu traz todo um cuidado com a escrita. Então, e também quando tu seleciona os trechos da obra, eles são muito bem selecionados. Eles não estão ali por acaso ou simplesmente jogados. Eles estão muito bem costurados, entrelaçados, cheios de referências. E a gente lê e entende uma coisa, lê de novo, entende outra, porque também tem aquela tua jogada subjetiva, né? Vamos deixar o dito e o não dito. Então, isso é muito importante também para quando a gente vai fazer uma análise textual mais profunda, né? Então, a tua obra me fez refletir sobre muitas coisas, né, em termos estruturais da nossa sociedade, também aquilo que a gente vivencia ou experiencia que está mais próximo a nós, né, nas questões mais micro, que é relacionado à família, relacionado aos amigos, relacionado às pessoas próximas, mas também sem esquecer esse olhar que nós temos enquanto cidadãos, né, brasileiros e brasileiras, e também o nosso compromisso que temos com a mudança, né, do nosso país e um novo rumo aí melhor para todas nós. Então, ela é assim uma pesquisa muito bonita, ela é muito sensível, né, e ela muito bem elaborada em termos de crítica. Então, reconheço que em determinados momentos ali eu digo assim, meu Deus, ela traz um certo desconforto. A gente vai lendo e vai se incomodando com as coisas e chega a pensar, meu Deus, né? As coisas ainda estão aí, muito presentes, né? E o que será 2024 para frente, né? Então, essas questões estruturais, e isso fecha muito com o que tu trouxe no teu último, aliás, nesse slide que ainda está na tela, que é a questão de nós, enquanto profissionais na área da administração, isso também te inclui, porque tu também é formado em administração, né? Nós, das ciências sociais aplicadas, nós temos um compromisso social. E é esse o compromisso que a gente assume no momento em que faz, né, não somente o juramento ao final do curso para receber o título, né, mas durante todas as disciplinas e a nossa formação. A gente não vai conseguir, de fato, mudar toda a estrutura. Mas se a gente conseguir fazer alguma coisinha dentro de alguma organização, por menor que seja, a gente vai estar contribuindo para uma mudança efetiva no futuro. Então a gente não sabe ao certo quando que essa mudança ela vai acontecer, se a gente vai estar aqui para ver essas mudanças acontecerem, mas por mais que a gente faça um pouquinho, um grãozinho de areia, a gente já vai estar contribuindo aí para uma sociedade melhor. Então, assim, finalizando, eu gostaria só de te perguntar, assim, em termos mais práticos, né? Os desafios, né, que foi a realização dessa tua pesquisa, mas também todas as potencialidades e possibilidades que ela traz, e também para aqueles alunos e alunas que desejam seguir essa linha de pesquisa mais crítica sobre a sociedade brasileira ou temas relacionados à desigualdade social brasileira, quais seriam as tuas palavras, né, para quem deseja trilhar esse caminho? Pergunta, Vini, que responsabilidade. Bom, tu Não, perguntou sobre os tranquilo. desafios. Tu perguntou sobre os desafios, né? Isso, Assim, então é uma pergunta que eu desdobrei em três, coisa de professor. Né? Mas assim, de forma geral, recapitulando, né? Então assim, os desafios que foi a realização dessa tua pesquisa, mas também todas as potencialidades dela e as possibilidades que ela abriu a partir de então, visualizando um futuro, né? Assim, em termos individuais, né? Enquanto indivíduo, cidadão, mas também em termos acadêmicos e profissionais. Essa seria a primeira.
Desafios, né? Bom, além desse desafio, que era um desafio mais pessoal, assim, de me defrontar com temas que por muitas vezes era dolorido tratar, né? Porque a gente está falando de sofrimento de toda uma parcela gigantesca da população. E ainda eu estava estudando isso em um período em que estava muito em pauta. Eu li a Carolina, li as minhas referências e lia manchetes ao mesmo tempo das pessoas na fila do frigorífico para pegar os ossos, na fila do açougue, para buscar os ossos. E a Carolina fala disso, né, na obra dela. Então, tinha esse desafio, assim, muito no aspecto pessoal. Tinha momentos em que eu tinha que parar de escrever. Por mais que eu tivesse prazo, eu precisava parar de escrever. Naquele momento, precisava me afastar da pesquisa para conseguir digerir o que eu estava estudando. Mas em termos práticos, tinha desafios também, é uma pesquisa que não é usual na economia, na historiografia econômica. Usar uma fonte literária como uma fonte documental, eu tinha a questão de que isso fosse aceito pela banca, então a questão do método era importante, era uma preocupação, eu precisava estar muito bem, com referências muito importantes para poder fazer isso com segurança de que não estava comprometendo a cientificidade, né, da pesquisa. Porque eu não podia só ler o quarto de despejo e dizer, olha, é uma denúncia das relações da época, é uma denúncia das condições da população da época. Isso seria talvez um trabalho mais de crítica literária, que não é um demérito, mas eu estava fazendo uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso nas ciências econômicas, né, que é uma área bastante rígida, assim, em termos de método de pesquisa. É uma área bastante fechada, então a administração eu acho que dá um pouco mais de liberdade, assim, em termos de fontes de dados, assim. Mas ainda assim é uma área que demanda administração, e ali até eu acho que mais do que a economia, demanda que tu mostre que tu sabe o que tu está fazendo. Um método. Num trabalho de administração, tu tem que pontuar cada passo que tu vai dar e justificar por que tu está dando aqueles passos e não outros. Então, assim, tinha minha preocupação com relação ao método, essa era uma questão muito prática que eu precisava resolver. E uma vez que o projeto foi aceito, que essa metodologia foi aceita, eu tinha que dar conta do volume estratosférico de material para analisar. Então, muita coisa ficou de fora, muita coisa que eu queria colocar, eu não tinha condições, assim, em termos de tempo e nem do amadurecimento necessário para fazer a análise, né? Porque a gente vai aprendendo ao longo da pesquisa. E a gente tem que se dar conta de que não tudo que a gente gostaria de colocar lá é execuível, né? E como administrador, né, como bacharel em administração, eu tinha que ser muito prática. Tinha que pensar, muito bem, eu quero fazer o mundo, né? Eu quero fazer a revolução. Mas o que eu consigo fazer, né, nesse prazo? Então, esse com certeza também é um desafio, dar conta de gerenciar cada passo da pesquisa para que no final eu tivesse um TCC que pudesse ser defendido no prazo X e aprovado pela banca para que eu me formasse, né? Finalmente, em economia. Mas, então, assim, em termos práticos eram esses, assim. Para alguém que queira se debruçar nesses temas, é claro que eu vou querer puxar a brasa para o meu assado vegano, né? Que, que vou querer dizer que olhe para a história. Que olhe para a história. Que toda análise social que se faça, que se olhe para as raízes históricas daquele fenômeno. Seja uma análise de gênero, seja uma análise de raça, seja um recorte etário, seja qualquer recorte, se olhe para a história. Se busque a raiz histórica daquele fenômeno de interesse. Porque a história, ela se movimenta, e a gente pode achar que ela se movimenta na mesma direção,
Teve fome nos anos 50, tem fome hoje. É o mesmo fenômeno? Não exatamente, porque tem elementos diferentes para serem analisados. E muitas vezes elementos que lá na década de 50 eram relevantes acabaram levando com que o fenômeno de hoje tenha nuances muito específicas. Então, assim, olhar para a história, olhar para as referências que falam das raízes históricas, voltar quando for necessário. Eu voltei, nesse trabalho, eu voltei até o início da Idade Moderna, falando sobre, pesquisando essa questão do pensamento econômico sobre a pobreza, que me deu uma base muito interessante para discutir, porque não é só o que é a historiografia, né? E a gente tem que falar, é a historiografia, a interpretação dos fenômenos da história. E a historiografia, ela está relacionada a toda uma forma de pensar sobre o mar. Então, questionar a historiografia. Eu diria que é isso, assim. A pista que eu deixaria é meio que essa. Buscar as respostas nos fenômenos históricos, se atentando à questão dos pensamentos que diferentes épocas formulam sobre aquele mesmo fenômeno, porque as interpretações são várias. Eu poderia ter falado aqui no meu trabalho que a questão social é uma questão de política pública. Jamais eu faria isso, porque eu critico a historiografia, critico as abordagens mainstream que vão falar sobre social-democracia, que vão falar sobre paliativos para uma questão que, na minha visão, a partir das referências que eu usei, é uma questão estrutural. Então, sempre se atentar, né? Para a história e para a historiografia. E a última pergunta que eu era vi. Eram 3, né? Mas já respondeu as 3. Ah, que bom. Senão elabora outra aqui agora. São várias. Mas, mas é no sentido da contribuição. Assim, então, é mais instigar também para que os alunos e as alunas leiam esse teu material, né? Assim, é importante também, como é um TCC, né? Então, assim, uma pesquisa realizada, então, a questão é primeiro apresentar a tua fala, apresentando a pesquisa, para depois eles fazerem a leitura do material. O interessante mesmo, assim, mais proveitoso em termos de contribuições, seria a participação deles também, né? Então, assim, após a leitura do material, eles poderem lançar perguntas, né? Ou abrir um espaço de debate e comentários para que a gente pudesse tanto comentar aspectos da obra da Carolina e também aspectos do teu TCC, da tua pesquisa. Então, eu acho que isso aí seria uma troca, uma interação muito prazerosa, muito especial, né? Mas nós não conseguimos isso. Mas fica aberta aí a tua proposta de alguns questionamentos que são realizados ao longo do teu trabalho, né? E esses questionamentos, com certeza, eles darão elementos para que te auxiliem também a pensar aí os desdobramentos dessa pesquisa. Será que vem um mestrado aí com essa temática? Uma tese? Então, os elementos suficientes, tem muito mais elementos para ti poder explorar. E é uma coisa também que é importante da gente frisar, coisa que tu trouxe também, de que na pesquisa a gente, principalmente em administração, a gente tem que ser prático, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer no tempo que a gente dispõe. Então, a gente certamente não tem todo um tempo que teria uma dissertação ou uma tese para fazer uma pesquisa, mas eu tenho certeza que esse teu trabalho ele é o grande começo, assim, de pesquisas futuras que tu vai realizar na área, né? Seja em artigos, seja capítulos, ou seja, inclusive, material de preparação para a tua dissertação, e depois talvez continuar trabalhando no doutorado, né? Se for assim o teu desejo. Mas é um material assim que a gente fica
muito... Foge até as palavras, né? A gente tá, depois do Covid, a gente fica com esquecimento das coisas, né? Eu pedi até música no Fantástico. Mas no sentido de que é uma obra que a gente tem que ler mais de uma vez para poder entender as nuances, pegar os pontos, essas questões dos trocadilhos, do subjetivo, né? Então, é uma obra que eu comecei a fazer a leitura muito influenciado pelas trocas, pelas conversas que a gente teve. Então, tu tem a principal motivação, né, da leitura, e a influência também, ela vem de ti para fazer essa leitura e também trazer isso como um material de discussão em aula, né, que é tão importante, tão essencial, se mostra urgente e necessário a gente discutir isso. Como tu mencionou, não é comum trabalhar temas como esse na economia, também não é usual trabalhar temas como esse na administração, por mais que a gente tenha caminhado aí por questões assim mais contemporâneas, trabalhando mais as questões de diversidade, marcadores sociais, ainda a gente está muito preso a algumas amarras, né, do mainstream, né, da questão da abordagem gerencialista tradicional. Então, tem possibilidades? Tem. Né? Então, quem quiser seguir, nos procure, ou também outros colegas aí, porque a gente vai também mostrando o caminho, assim como para nós foi duro, né, trilhar um caminho como esse, e a gente sabe de todos os desafios que a gente teve que assumir, bater no peito e dizer assim, não, é isso aqui que eu quero, e buscar todos os ferramentais metodológicos, teóricos, epistemológicos, para a gente firmar as nossas decisões, né, e a gente assumir os riscos que isso tem na elaboração de uma pesquisa. Então, muito bom poder te ouvir, compartilhar isso com a gente, assim, né? É muito, muito prazeroso e muito bom. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Ou de uma forma presencial aí. E agora eu te deixo para algumas palavras finais, né? Que tu queira mencionar alguma coisa. E no demais, eu te agradeço imensamente. Muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por aceitar esse convite, né? De vir aqui falar sobre a tua pesquisa e também um pouco da tua trajetória acadêmica e também tangenciando aspectos pessoais teu. Então, só tenho a agradecer. Obrigada a ti. É para mim uma honra assim, estar aqui nesse momento, compartilhando com os estudantes que são teus alunos, assim, e tipo, especialmente por a gente estar se acompanhando desde o início, né, da nossa trajetória. A minha que começa, sabe o que falou? 2012. Então já são mais de 10 anos, né, de parceria. Então é uma honra estar aqui e compartilhando uma pesquisa com os teus alunos, em especial uma pesquisa que é tão importante para mim, né, para minha trajetória. Agradeço pela oportunidade, adoraria ter estado presencialmente, né, para a gente fazer essa conversa com as turmas e trocar ideia, discutir os temas, e numa próxima oportunidade ficaria muito feliz de poder estar presente de novo e repetir aí essa conversa. Tá? Espero que com novos desdobramentos da pesquisa, mas estou aí à disposição, e se quiser pode compartilhar meu e-mail com os teus estudantes, e se eles quiserem me mandar qualquer material. E uma dica que eu deixo, assim, o material é extenso, eu tenho uma dificuldade de ser concisa, como eles devem ter percebido. Então, mas eu procurei trazer fontes variadas de informação, tem várias imagens, assim. Eu sei que o tempo do estudante da graduação é sempre curto, né, para ler todos os materiais que o professor pede, que o professor vai cobrar depois, mas é um trabalho que ele pode ser também lido, mesmo até por ser um tema tão duro, assim, que ele talvez possa ser abordado com um pouco mais de gentileza consigo mesmo, sabe? Eu tive que aprender isso ao longo do caminho, e eu deixo essa dica, assim, para os estudantes, que eles não... que eles procurem aproveitar e se sensibilizar no contato com o trabalho, que foi pensado muito com essa ideia de sensibilizar.
de provocar o olhar. Então, que aproveitem, né, desfrutem do material. E querendo entrar em contato comigo, vai ser uma alegria para mim, né? O pesquisador sempre gosta de falar, né, da sua pesquisa. Obrigada, Vini, mais uma vez. Eu e nós que agradecemos, então. Eu vou parar, então, aqui a gravação, vou pausar, mas permaneça na sala.